A gente sempre pergunta isso, né? Como que foi conhecer a coisa, principalmente para você que não tinha esse contato zero, você tinha ali com a fisioterapia. Como foi conhecer as áreas? Tipo, pô, isso aqui tem tudo esse negócio aqui para eu seguir, né? Nem sabia o que era fisio, agora tem tudo esse negócio aqui. É uma das primeiras aulas também, que passaram um seminário e cada um tinha que apresentar uma área da fisioterapia, entendeu? Legal. Até pra gente já começar a conhecer. E aí, cara, é gigante a fisioterapia, né? E aí, cara, desde o primeiro dia... Você lembra qual que você apresentou? Eu apresentei... Não lembro. Ergonomia. E que eu tinha certeza que eu não queria isso pra minha vida. Por quê? Porque foi o primeiro trabalho que eu tive que fazer. Putz, só foi triste. Mas ali desde o primeiro momento eu falei, cara, não consigo identificar qual área eu quero seguir. Eu passei a faculdade inteira, cara, permeando em todas as especialidades da fisioterapia, em todas as áreas. Fui monitor ali de ortopedia, fisio geral, de respiratória, neuro, e terminei o curso sem saber para onde eu queria ir. Normal, pô. Normal, para quem já não sabia que nem que era fisioterapia, né? Não sabia nem se tá pronto. Você sai da faculdade e fala assim, mano, E agora? eu acho que eu tenho que voltar e fazer mais 4 anos. Exato, cara. Mas assim, eu falo porque já tinha gente que falava, cara, eu quero seguir a área neurofuncional. E já saía dali para uma pós e deslanchava, sabe? E aí eu nunca terminei o curso sem saber para onde eu queria ir. Eu tinha uma certeza que eu não queria oncologia. Isso por conta de traumas passados. Mas traumas familiares. É porque assim, você entrou na faculdade em 2008. Uhum. A onco, uma especialidade reconhecida em 2009. Sim. Era tudo muito novo ainda. Muito novo, cara. E a gente fez estágio no Hospital de Amor, né? E foi um estágio super bacana. Enfim, não tem nada que desabone no estágio. Mas foi pesado para mim, entendeu? A gente ficou muito no cuidado paliativo e eu falei, cara, eu não quero isso. E terminei a faculdade sabendo disso. E aí, quando terminei a faculdade, eu comecei o aprimoramento em Passos. Foi quando eu voltei para Passos, né? O aprimoramento em fisiorrespiratória lá, que, na verdade, era 1 ano de aprimoramento. Você passava 4 meses na urgência e emergência e nas alas. UTI adulto, 4 meses, e UTI neonatal, 4 meses. E eu comecei nas aulas urgência e emergência. E aí, cara, eu falei, estreia muito top, aquela adrenalina. Emoção. Aquela emoção, né? Aquela adrenalina. É da hora. É muito da hora. A primeira vez, assim, ó, foi chocante. Eu lembro que chegou um baleado na emergência, e aí a gente tinha um bipzinho. Na verdade, os preceptores tinham um bipzinho, e aí, lógico, que mandava a gente, aprimorando, sim, claro. Tinha uma porta de correr, na hora que eu puxei a porta de correr, a enfermeira embusava e esguichava sangue, sabe? E ela me chamando, eu falei, entendi. E a primeira vez, chocante, mas depois entendi a adrenalina e foi, cara. E peguei uma paixão gigante, até pelo reconhecimento e a atuação da fisioterapia ali nesse primeiro momento. O acionamento é muito ativo, né? Muito, cara. O fisioterapeuta, ele, cara, é muito essencial naquela dinâmica. O controle da insuficiência respiratória, a gente se sente bem, a gente se sente muito útil ali, né, nessa dinâmica. Exato. Eu lembro que eu ainda morava com meus pais nessa época. Eu lembro que eu chegava em casa, cara, o olho brilhando, sabe? Aconteceu isso, chegou um politrauma assim, assado. Eu queria contar, sabe? Cuidado, hein? Você não pode trabalhar feliz hoje em dia, não, hein? Por quê? Já depois a gente conta essa polêmica que deu aí. Cuidado, hein? Tá bom. Você não pode sorrir no plantão, não, hein, velho? Você vai ser demitido, hein? Não pode confraternizar, não. Não pode confraternizar, não. Mas depois a gente conta essa Sem polêmica café? aí. E depois a gente vai contar, Demorou. E aí, então, assim, falei, cara, é isso. Só que aí, em paralelo, cara, iniciaram as atividades do Hospital Regional de Câncer lá de Passos. E aí, como eu estava passando UTI e alas, eu tive que também atender as alas da oncologia. Eram 8 quartos, se não me engane. Enfim, prescrição, a gente ia lá, avaliava, atendia naquele mesmo esquema. E aí eu comecei a pegar um amor por aquilo, cara. Eu gostava de estar na emergência, na adrenalina, eu brigava para estar lá,
Mas, ao mesmo tempo, tinham muitos pacientes em cuidados paliativos ali, também girava muitos leitos. Mas eu também gostei de estar ali. E teve uma paciente, que eu não esqueço, e que me fez querer saber mais e tentar estudar mais a oncologia, que ela me chamou. Ela estava indo a óbito. Ela me chamou e ela pegou na minha mão e falou: você fez a diferença na minha vida. Olha. Nossa. E a partir daquele momento, eu falei, mano, é isso que eu quero ouvir, sabe? É isso que eu quero. Eu quero fazer a diferença na vida dessa galera. E aí eu voltei os olhos à oncologia de novo. Foi muito legal, porque aí todos os meus trabalhos, a gente, assim que saía de um estágio para o outro dentro do aprimoramento, a gente tinha que entregar com uma mini conclusão. E todos os meus trabalhos foram voltados à oncologia a partir dali. Só que estava ali no interior de Minas, né? Então, bem precário conhecimento de oncologia para multi, até porque quando a gente fala de fisioterapia, foi que nem você disse, né, Guto? Foi reconhecido há pouco tempo, hoje, imagina lá. Sim. E eu senti realmente a necessidade de sair para poder realmente estudar mais, conhecer mais, sabe? E, lógico, me especializar para entregar o meu melhor. Foi quando eu prestei a residência de Barretos. Eu fui da 2ª turma de residência lá de Barretos. Quando eu entrei, Voltou pro hospital, cara. Voltei, cara. Aquele estágio que você queria sair correndo. Correndo. E, assim, a programação passava-se também nos cuidados paliativos, mas era uma coisa bem mais generalista, né? Deixa eu abrir só um parênteses claro. Esse assunto que eu acho importante. Você acha que isso não tinha muito a ver, seu bloqueio que foi estimulado pelo estágio da graduação, pelo que eram os cuidados paliativos naquela época? Também. Porque eles eram muito mais voltados à terminalidade, diferente do que a gente discute hoje, né? Exato, não era tão difundido, né, cara? O paciente chegava para morrer. Era mais um processo ativo de morte, exato, né? Exato. Então, hoje não. E assim, a gente, cara, tem muito o que fazer. Então, a gente tem que pegar o paciente bem ainda, né? Não ali no cuidado, no processo ativo. E com certeza. Eu via muita gente morrendo no estágio e falava, gente, o que eu estou fazendo? Entendeu? No que eu estou ajudando? Apesar de ter uma orientadora super bacana na época do estágio, ele explicava, mas era um conflito pessoal meu. Sim. Entendeu? E aí, quando eu voltei, eu pude, durante a residência, né, acompanhar o paciente desde o diagnóstico, entendeu? Até cuidados paliativos ou até a cura, entendeu? E aí isso foi o bacana. Você vê que existe tratamento, existe cura, existe atuação da fisioterapia para melhorar a sobrevida, qualidade de vida, entendeu? E não somente no paciente no curativo, no tratamento curativo, mas também no paliativo, né? E como eu falei, o cuidado paliativo, até mesmo lá, nesse tempo que eu fiquei lá, foi muito mais difundido. A gente tinha o cuidado paliativo só na unidade 2 lá na época, né? Com interconsultas lá no hospital geral, no hospital maior. Hoje a gente já tem, pelo menos tinha, não sei como está lá agora, mas uma equipe de cuidados paliativos lá dentro também. Sim. Entendeu? Então... Inclusive o Daniel Alverno postou esses dias, vou até procurar rapidinho aqui, o número de equipes de cuidados paliativos no Brasil é muito inferior, cara, ao que se esperava. Ele fez uma publicação, vou procurar aqui rapidinho, me chocou, cara. Me chocou mas absurdamente. Você sabe que me surpreendeu? Você achou que foi alto? Eu achei que tinham menos. Eu achei que o número era menor. Eu achei que tinha menos equipes ainda. Até no início. Aqui vai ser um sofrimento. Eu só não sei, acho que ele postou no Stories, viu, Guto? Ah, foi isso. Mas me surpreendeu. É um número baixo, mas que eu achei que era pior. Até achei... Me surpreendeu positivamente, digamos assim. Posso fazer uma interpretação injusta, talvez, do que você está contando? Claro. É obviamente totalmente absurdo o que eu posso estar falando. Se eu estiver falando merda, foda-se. Mas olha que interessante, a graduação ficava nos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos na época eram muito mais voltados ao processo ativo de morte, terminalidade e tal. Eu imagino, previamente, vamos ter que receber a graduação. Eles vão atender aonde? Hoje nós temos uma visão sobre cuidados paliativos muito diferente que nós tínhamos há 10 anos. A gente está falando de 12 anos atrás.
Não, deixa o pessoal que está aprendendo lá cuidado paliativo, o paciente que já está na terminalidade. Cara, isso mostra uma época, isso pode ser um sinal de uma época onde o cuidado paliativo, de fato, ele era atribuído ao que tanto o pessoal do cuidados paliativos tenta desmistificar hoje, que era terminalidade, morte. Não, o pessoal tá aprendendo, põe lá, o pessoal ali, tá tudo certo, o paciente tá só no conforto, tá só com a sedação. Hoje não, pô, cuidado paliativo é um negócio gigantesco, como você falou, no próprio diagnóstico. A gente discutiu muito com o Dani aqui quando ele veio. É porque muda o time de atuação, né? Muda. É uma chave, cara. Porque, A Janete fala muito bem sobre isso. Adoro a Janete. porque você fazer cuidado paliativo só no fim do caminho, realmente é isso ali, né? Agora, quando você... Vou até usar um termo aqui para puxar ao meu lado, fazer um cuidado paliativo precoce, que é muito antes... Ele não cansa, cara. Que é, ele muito, não cansa. que é muito antes do que a gente estava acostumado a fazer, que é lá no diagnóstico, no início do diagnóstico da doença, que é aquelas doenças que a gente sabe que vão se encaixar lá, doenças crônicas, que não tem cura, que são progressivas, e que não quer dizer nada rotular como cuidados paliativos, né? Hoje a gente tá perdendo esse medo de chamar isso, né, de cuidados paliativos, e por um tempo a gente tinha medo de dar esse rótulo, porque era um peso, era pesado. O cuidado paliativo deixou de ser abandono. Exato. Como foi por muito tempo. Talvez a minha crítica talvez seja, vamos deixar a graduação lá, porque já tinha essa característica. Vamos tomar um cuidado para a graduação não subir até a UTI. Deixa o cuidado paliativo, porque naquela época tinha esse discurso de cuidado paliativo é o final, só aquele conforto paliativo, né, da coisa. Mas hoje não, hoje é uma coisa... Eu acho que ainda falta muito, né? Que nem vocês falaram aí da pesquisa do Daniel, né? Faltam muitas equipes, falta difundir mais conhecimento. Hoje eu estou dentro de um home care também, faço gestão da fisioterapia ali no home care. A gente vê muitos pacientes crônicos, população envelhecendo, entendeu? E que muitas vezes a equipe que está em atendimento não tem esse conhecimento do que é o cuidado paliativo. E muitas vezes a gente está falando de um paliativo, né? Muita criança lá em ventilação mecânica, numa UTI domiciliar, com síndromes neuro-raras, enfim. Não deixa de ser um cuidado paliativo, entendeu? Então, precisa ser mais difundido e falado. Eu acho que existiu, sim, um preconceito lá atrás, né? Dado pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento, que eu acho que todas as equipes de cuidado paliativo hoje em dia estão fazendo um trabalho super bacana, cara. De sabe, colocar a cara e difundir. E hoje está na mídia. Recentemente passou até numa novela aí, né, falando sobre o cuidado paliativo. A Ana Mi, que foi uma referência também, que difundiu demais, sabe? Mas ainda tem uns bocó, né? Tem. Eu gosto de citar bem em toda a área, né, Guto? citação do Osmar Aziz, o senador da República, que falou que cuidar dos paliativos é medicina da morte. Porra, velho. Sem noção. Mas eu sou entusiasta dos cuidados paliativos. Para mim é um assunto que eu gosto muito de discutir. Sim. Eu acho que é extremamente importante. E me coça a língua, porque eu vivenciei algumas coisas. Por exemplo, lá em 2012... eu atuava no hospital de retaguarda, pacientes crônicos. Tinham pacientes ali que tinham 8, 10, 12, 15 anos de internação naquele hospital, que era um hospital de retaguarda de pacientes crônicos, no qual a família não tinha estrutura para suportar um paciente que necessitava de ventilação. Hoje a gente sabe que ventilação domiciliar é muito maior, né? Há 12 anos não era tanto assim. E eu comecei a estimular um paciente e outro que tinha reação, tinha resposta ao estímulo de funcionalidade. E o que eu ouvia de colegas nossos, muitas vezes, era... o que você tá fazendo, velho? É paciente paliativo. Naquela cultura antiga de paliativismo ser o abandono da terminalidade. Eu falei assim, peraí. É paliativo por quê? Não, porque esse paciente, ele vai morrer. Mas faz 13 anos que vocês estão falando isso? Como assim fazem 13 anos que vocês estão considerando que ele vai ser assim? Então isso me incomodava muito na época, entendeu? E hoje esse avanço, eu tô falando até demais aqui já por conta disso, porque me incomoda pra um caralho, entendeu? Não, sem dúvida. Mas eu acho que esse processo de educação tem que começar lá na faculdade, cara. Que isso até então não existia, né, cara? Mas você sabe que tanto a educação, de a pessoa saber o que é, e o ambiente que ela tá faz diferença. Sem dúvida. Porque às vezes é o ambiente que te educa, né? Se você não tem algo bem estabelecido, já uma base sólida, o ambiente vai te educar. Sim. Você lembra no início que a gente começou nas redes sociais,
Eu não sei se você vai lembrar disso. Por exemplo, eu tinha uma visão, e se a gente buscar umas lives lá de 2015, 2016... Dá até vergonha daqui. Você vai ouvir eu falar que paciente de cuidado paliativo não tem indicação nenhuma, por exemplo, de mobilização, talvez não tenha indicação de manter atendimento e fisioterapia. Mas por quê? Porque o paciente paliativo lá de 2014, 2015, não era o paciente paliativo que a gente tem hoje. Ô, Ives, vai você embora, sabe que vai você me embora, deu por favor. trabalho. Vai embora, por favor. Você me deu trabalho, cara. Não, isso Porque os residentes, cara, quando Da eu tinha época. residente da época, eles falavam, ó, mas o Ives está falando. É por isso. É por isso. Não, mas é importante a gente discutir por Sim. causa disso, porque o que está ao seu redor é o que influencia. Os Sim. pacientes paliativos das UTIs que eu trabalhava eram pacientes que estavam em fase de fim de vida, terminalidade total, que realmente não tinha a coisa da funcionalidade Sim. como a prioridade daquele momento. Sempre os cuidados paliativos eram muito tardios. A gente não tinha cuidados paliativos de um paciente que realmente Sim. aquela característica que a gente vê hoje Sim. do momento bem indicado, a terapia bem indicada, Sim. sabe? E é interessante a gente parar, pensar, refletir, e com o passar do tempo a gente vai aprendendo e o próprio ambiente vai se modificando e a gente vai entendendo que as coisas não precisam ser sempre como a gente pensou. Sim. As coisas podem ser mutáveis. A gente pode E a gente tá- mudar. Sim, Né? a gente tá aqui pra isso também, né? Aprender. Mas que você fudeu a vida do Jonathan, você fudeu. Meus residentes acabaram comigo. Estamos aqui para isso, né? Eu tinha que falar, o Ivens falou, mas agora eu tô falando. Vai lá, por favor. Mas o Ives falou, mas ele falou merda! Não, e aí tem outra coisa, né? Não é porque alguém falou que necessariamente tá certo, né? Mas isso que você pontuou é importante. Você tá falando de perfis de pacientes totalmente diferentes. Diferentes. Isso, né? Você tem que levar tudo Você tem que isso em conhecer, consideração. é o que eu sempre falo, a gente precisa conhecer a população que a gente trabalha, cara. E cada um, o paciente ele não lê o livro, né? A gente sim, a gente estuda pra isso. Então é aplicar diante daquilo que você tá vendo. Eu ia até te perguntar